E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Estava eu aqui pensando o que vem à sua cabeça quando a gente fala em jornalismo investigativo. Por exemplo, para quem é da área, é muito comum que venha o caso Watergate, o Spotlight, inclusive viraram filme depois. E para pessoas que não são assim tão ligadas na área do jornalismo, eu imagino que o que vem à cabeça são as reportagens do Grisotti no Fantástico, perseguindo fontes, aquela coisa que a gente fica nervosa junto com o repórter, né? Quando está tentando expor uma situação aí depois de muito tempo de investigação. Bom, alguns pesquisadores da área do jornalismo, eles nos ajudam a elucidar o que é essa área, né, da investigação. Por exemplo, o Mark Lee Hunter, ele é fundador da Global Investigative Journalism Network. É uma rede mundial de jornalismo investigativo em que os repórteres eles se trocam informações, dados justamente para ajudar em casos bem graves, né, severos de marginalização, também de regimes repressivos e tal. Esse jornalista, o Mark Lee Hunter, ele diz que o jornalismo investigativo ele quer expor questões que estão ocultas e fazer emergir alguns fatos de uma massa desconexa de fatos, ou seja, emergir, na verdade, conclusões, resultados de uma massa desconexa de fatos. Para fazer isso, o jornalista precisa de fontes, documentos secretos, muita apuração, muita investigação e isso também ajuda a diferenciar o jornalismo investigativo do tradicional, uma vez que para investigar a gente tem que ser ativos, tem que ir atrás, tem que procurar, tem que fuçar, não pode ter medo. O jornalista tradicional geralmente recebe uma pauta, recebe documentos e produz a partir disso. Para ficar mais claro, a gente pode analisar algumas reportagens, desde mais antigas até as mais novas, do jornalismo investigativo, e aí fazer uns apontamentos a partir disso. Hoje, nesse vídeo, serão 8 reportagens analisadas a partir de agora. Bom, a primeira reportagem ela é bem importante. É do ano de 1994, quando eu tinha 3 aninhos, e até hoje ela é um marco na história do país. Justamente, o nome dela é Pedro Collor Conta Tudo. O irmão do ex-presidente Fernando Collor, ele deu uma entrevista exclusiva para a revista Veja em 1994 e graças a essa entrevista acabou culminando no impeachment do presidente Collor. Então tem várias questões aí que surgem numa entrevista ping-pong com o jornalista e ela é um marco realmente até para o jornalismo investigativo, já que foi logo após a redemocratização do país e culminou com o impeachment do presidente. Essa reportagem traz à tona as desavenças da família Collor de Mello, mas principalmente os rolos políticos em que o presidente estava envolvido. O principal, o conluio entre Fernando Collor e o gerente de caixa da sua campanha presidencial, PC Farias, para assaltar os cofres públicos. Relembrando das definições do jornalista Mark Lee Hunter, que eu falei no início do vídeo, no jornalismo investigativo, as fontes são essenciais. Mérito do jornalista Luiz Costa Pinto, que foi atrás dessa baita exclusiva. No caso de Pedro Collor Conta Tudo, a entrevista com a fonte é a principal técnica utilizada. A confiança e a exclusividade da informação desta fonte é primordial. Mas, claro, outras técnicas sustentam essa investigação, como documentos e fotos, por exemplo, em relação à compra de um apartamento em Paris pelo ex-presidente. Segunda reportagem, Quanto Vale um Rio? Essa reportagem ela foi feita pela jornalista Naira Hofmeister, inclusive formada na Famecos, e também pelo fotojornalista José Cícero da Silva. Eles fizeram uma imersão numa comunidade indígena Xicrim, lá no sudeste do Pará, e o objetivo dessa reportagem foi mostrar como a mineração onça-puma, inclusive ela faz parte da Vale, né? Lembrando aí Brumadinho e outros casos, como essa mineração ela estava poluindo o rio Cateté, que é um dos principais rios ali da região. Então esses dois jornalistas fizeram uma imersão no povo indígena, teve várias questões complicadas, afinal de contas é um povo mais fechado, é uma cultura diferente, então foi bem bacana ler essa reportagem. Também teve vídeo, alguns dados, então é uma reportagem multimídia, e o que foi bem legal desse caso é que a Naira esteve aqui em Porto Alegre e eu pude participar de uma entrevista coletiva com ela, então a gente pôde saber algumas coisas que não estavam na reportagem, mas que ela contou exclusivamente para quem estava nessa entrevista.
Sobre o jornalismo investigativo, acho que a principal técnica dessa reportagem foi a imersão dos jornalistas. Em partes, o lado positivo foi poder conhecer a história dos Xicrim pelos próprios Xicrim. Tem um outro lado que a imersão não resolveu, que foi comprovar os crimes da Vale. A empresa limitou o acesso dos repórteres e, nesse caso, o jornalismo investigativo se utilizou de documentos, de conteúdo e do resultado de processos judiciais envolvendo a mineradora, também de dados e do depoimento de outras fontes. Dados coletados pela Universidade Federal do Pará foram essenciais, além das falas da Secretaria do Meio Ambiente do Pará, do Ministério Público Federal e da antropóloga Lux Vidal, que participou do processo de demarcação da terra indígena. Reportagem número 3, essa 100% em vídeo, uma reportagem investigativa que na verdade se tornou um documentário. O nome dele é Carne e Osso e foi produzido por 2 jornalistas, o Caio Cavecchini e o Carlos Juliano Barros. Foi bem legal, só que assim, tem que ter o estômago muito forte para assistir, já que o objetivo dessa reportagem é mostrar a condição de trabalho nos frigoríficos do Brasil. Olha, as imagens são fortes, os depoimentos dos trabalhadores são muito fortes, vários deles perderam membros do seu corpo, né, e tiveram sequelas para o resto da vida em razão das condições de trabalho, e isso tudo então é mostrado nesse documentário Carne e Osso, uma reportagem investigativa 100% produzida em vídeo. O principal dessa investigação são as imagens e os depoimentos das fontes. Aliás, mérito da produção e dos repórteres que conseguiram filmar o trabalho dentro dos frigoríficos, porém, sem citar o nome de qualquer um deles. Mais do que acusar uma ou outra empresa, o que eles quiseram foi mostrar as péssimas condições de trabalho nesses locais e as consequências permanentes na vida dos funcionários. A reportagem ganha ainda mais força com o depoimento de fontes oficiais, como promotores, juízes e defensores. Depois que a gente assiste a esse documentário, fica muito claro as condições degradantes do trabalho. Isso só foi possível porque o trabalho realmente desses jornalistas, desses documentaristas, foi muito bem feito, muito profundo e de muita relevância social. Chegamos então à metade das nossas análises. Essa quarta reportagem, ela é sobre a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Pois é, jornalismo e direito às vezes são temas que não se bicam muito, são muito importantes os dois e complementares. O grande problema é que às vezes o jornalista ele tem um pouco de dificuldade até de entender, né, os termos do direito, a burocracia, os jargões, as formalidades, mas a Lei de Acesso à Informação ela é primordial para qualquer jornalista porque é um direito do cidadão ter acesso a informações públicas. No jornalismo, então, imagina o que não pode emergir de documentos que às vezes se querem esconder, mas que eles devem estar aí ao alcance de qualquer pessoa. Então, nessa reportagem, a gente vai ver como sofreram os jornalistas aí de São Paulo para conseguir acesso a alguns documentos e não conseguiram. Tudo isso vai estar nessa reportagem. A reportagem Mais de 20 cidades da Grande São Paulo dificultam acesso à informação pública foi produzida pela agência Mural e mostrou as dificuldades de um cidadão conseguir informações públicas que deveriam ser de acesso a todos e também a falta de transparência em portais do governo. Os repórteres, por diversos meios, tentaram conseguir informações de cunho público, mas não conseguiram. O que emerge da apuração é a falta de preparo do próprio sistema, uma vez que funcionários públicos desconheciam protocolos e apenas repassavam as responsabilidades. A técnica utilizada nessa reportagem pode ser demorada, mas é efetiva. Os jornalistas fizeram pedidos no sistema de Lei de Acesso à Informação em 39 cidades da Grande São Paulo. Com base nesses dados, elaboraram infográficos que facilitaram a compreensão do leitor sobre a precariedade do acesso em 22 cidades. O que eu achei mais legal dessa investigação foi uma técnica bem básica do jornalismo: ir nos lugares, falar com as pessoas e procurar por respostas. A narrativa dessa jornada na reportagem a enriqueceram. A reportagem de número 5 ela é bem pesada, especialmente para a gente que é jornalista. Ela é do ano de 1974 e fala justamente sobre a morte do Vladimir Herzog. Já sabemos que ele foi assassinado, mas naquela época, no auge da ditadura, não se podia falar muito bem isso, né? Os jornalistas, eles presumiam, eles tentavam mostrar isso, mas acabavam sendo atacados pela ditadura. Então essa reportagem é uma grande narrativa, ela é super longa, ela é cheia de detalhes, ela tem aí os dois lados, né? O lado da ditadura tentando encobrir o que aconteceu,
e os lados dos colegas do jornalista Vladimir Herzog tentando mostrar como as coisas de fato sucederam, né, naquela época. Naquela época, ainda não havia tecnologia para um trabalho profundo de jornalismo de dados e nem a liberdade para a publicação de reportagens contra o governo. O jornal X circulou entre 1973 e 1975. Foi uma publicação da imprensa alternativa, inspirada em jornais populares e em publicações norte-americanas e europeias. Das páginas 33 a 40 está a densa narrativa sobre a morte do Vlado. O ponto alto dessa reportagem é a reconstrução da morte de Vladimir Herzog através do depoimento dos personagens dessa história, especialmente dos colegas que estavam com ele no momento em que foi abordado pelos agentes do Exército. A matéria também confrontou as notas do Comando do Exército e do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. O que emerge dessa reportagem especificamente é que o governo estava mentindo. Herzog não se matou, ele foi torturado e assassinado pela ditadura. Depois da publicação da edição dessa revista, é decretada a censura prévia ao jornal X, e ele chega ao fim. Bom, na reportagem de número 6, começar pelo nome dela. Estudo inédito indica alta chance de fraude em 1000 provas do Enem. Essa é uma polêmica bem antiga, né? Desde que o Enem começou a ser implementado como uma das formas principais aí de ingresso nas universidades do país, sempre se fala em fraude. Agora, como comprovar isso, né? Uma prova feita em todo o país, cheio de burocracias no entorno, INEP, a vedação das provas, então é difícil conseguir fazer a apuração. E é aí que entra uma coisa bem legal do jornalismo investigativo e até atual, que é aliar ele com o jornalismo de dados. Para fazer essa descoberta das fraudes na prova do Enem, a Folha de São Paulo utilizou um sistema próprio aí de investigação e de análise de dados. Eles jogaram ali no sistema e descobriram um padrão entre provas fraudadas. Por exemplo, respostas muito parecidas, estudantes de alto nível, de alto desempenho, errando as mesmas questões, marcando a mesma alternativa errada. Então, através desse sistema próprio que eles criaram, conseguiram fazer uma baita investigação e fazer emergir resultados importantíssimos aí sobre as fraudes no Enem. Isso aconteceu em 2018. As fraudes vêm há muito tempo e que bom que tem jornalista aí tentando desvendar essa questão. Nessa reportagem, o jornalismo de dados impera. A Folha de São Paulo desenvolveu um modelo estatístico que mostrou que a chance das provas do Enem terem respostas iguais devido ao acaso era de 1 em 1000. Nesse caso, os números falaram até mais alto do que as próprias fontes. A única identificada e acusada de fraude negou. Outro ponto foi como os jornalistas transformaram os dados em conteúdo para o leitor. Por meio de gráficos e também de mapas, ficou bem mais fácil visualizar a dimensão das fraudes no país. Para mim, esse foi o principal resultado que emergiu dessa investigação. A nossa penúltima reportagem, elas, as fake news, o assunto do momento, começou lá na época das eleições passadas, né? Antes disso, mas acho que ganhou muita força nas eleições passadas, aí na disputa do Bolsonaro e da Haddad, era fake news para lá, fake news para cá, dos dois lados. E essa reportagem, produzida pelo G1, ela é bem interessante. Ela coloca o dedo na cara aí de 2 produtores de fake news, inclusive com sites que foram descobertos que estão propagando aí notícias falsas. Num desses sites, inclusive, tem uma colunista chamada Marcela Ross e através da publicação do G1, descobriu-se que ela não é colunista, que esse nome não existe, que a foto utilizada como a dela, na verdade, é de uma pessoa que mora na Romênia. Então, através dessa apuração do G1, ela é bem extensa, mas vários fatos emergem comprovando aí que as fake news estão mais fortes do que nunca, infelizmente, porque um dos dados apontados nessa reportagem é de que esse site aí de fake news ele está nos principais, nos mais acessados e compartilhados também pelo Facebook. As redes sociais estão em alta e a busca por cliques que viram dinheiro também. No caso do jornalismo investigativo, ir atrás dos perfis online de alguns suspeitos pode ser a chave de uma reportagem. No caso dessa matéria do G1, os repórteres descobriram que a suposta colunista Marcela Ross, que assinava diversas matérias em sites famosos de fake news,
não existia. Isso aconteceu depois de identificarem que a foto dela no Facebook vinha de um site de imagens gratuitas e que ela sequer era jornalista. Ainda através das redes sociais, a reportagem consegue estabelecer uma ligação entre as fontes, como, por exemplo, a relação familiar. Tudo isso faz saltar aos olhos do leitor que existe uma verdadeira fábrica de fake news no Brasil. Uma pena é que as pessoas que leem sites como Notícias Brasil Online, Lava Jato News, Escapolio e Painel Econômico dificilmente vão acreditar nessa investigação de fôlego do G1. E a última reportagem analisada é internacional. Ela mexe com grandes poderes, com poderosos. Eu imagino que os jornalistas envolvidos possam até ter sentido medo de alguma represália. Ela fala sobre as offshores. Na verdade, ela fala sobre a facilitação que alguns paraísos fiscais, pessoas que atuam em paraísos fiscais, podem dar a líderes de facções, a criminosos, para facilitar que aquele dinheiro entre nos paraísos fiscais de forma oculta, facilitando e inclusive incitando mais crimes internacionais. Essa reportagem ela é do Poder 360, mas ela foi feita ao longo de um ano por vários órgãos, não só pelo Poder 360, mas também pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, por um jornal alemão e também por mais de 100 organizações da mídia. Essa reportagem ela precisou de tanto fôlego para ser feita que nem foi produzida por um jornalista, mas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Elas mostram que líderes do mundo inteiro têm dinheiro em empresas offshore, aquelas abertas no exterior, em lugares com menor tributação para fins ilícitos. O acervo analisado foi de 11,5 milhões de registros financeiros, informações que estavam escondidas para beneficiar políticos, fraudadores, traficantes de drogas, assim também como bilionários, celebridades e astros do esporte. Foi preciso de um ano para concluir essa investigação. Lembra que no início do vídeo eu disse que o jornalismo investigativo era muito mais ativo que o tradicional? Então, para decifrar essa montanha de documentos, foi necessário o trabalho de um grupo de mais de 370 jornalistas de 76 países. Esses e-mails, planilhas financeiras, passaportes e registros financeiros foram a principal fonte dessa reportagem. Graças à união desses quase 400 jornalistas, uma massa desconexa de fatos e de papéis fez algum sentido, o de que existe uma corrupção global nos paraísos fiscais.